Fala galera, hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 24. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Gênesis 24 conta a história do servo de Abraão indo buscar uma esposa para Isaac, se encontrando com Rebeca e voltando com ela já para entregá-la para Isaac. Um capítulo um pouco mais longo, são 67 versículos nesse capítulo, muita coisa pra gente aprender aqui. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrita ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilhe essa playlist inteira do estudo de Gênesis com um monte de gente aí que quer estudar a palavra também. O capítulo começa com Abraão pedindo para o seu servo de confiança, aqui algumas pessoas vão considerar que é Eliezer, né? Que é o Damasceno, que foi apresentado como servo de Abraão algum tempo atrás, antes do nascimento de Isaac e tal. Algumas pessoas consideram isso, eu não sei ao certo, não se fala, mas o que se diz é que era o servo de mais alta confiança de Abraão, que tinha aí o controle de todas as coisas de Abraão, né? Tinha essa posição era comum naquela época para o povo, né? Quando era alguém muito rico, muito poderoso, tinha um servo de confiança ali que acabava organizando tudo. Dos bens, dos outros servos. Então, Abraão vira para esse servo e pede para ele ir buscar uma esposa para Isaac. A gente vê esse relato ali nos versículos 2 e 3. A gente lê o seguinte: E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Essa questão de colocar a mão embaixo da coxa era uma maneira que o povo ali tinha para fazer um juramento, né, para fazer um compromisso muito sério, falava de intimidade, de um compromisso um pouco mais importante ali. Então é esse o compromisso que Abraão faz com seu servo, mas o mais importante aqui é que Abraão vira para ele e fala, busca uma esposa do meu povo. Eu não quero que meu filho se case com uma das mulheres aqui dos cananeus. Ao longo da história do povo de Israel, e a gente vai ver isso aqui em todo o Pentateuco, vai continuar vendo na época dos juízes, dos reis, dos profetas, ou seja, ao longo de todo o Velho Testamento, a gente vai ver que uma boa parte dos momentos onde o povo de Israel se corrompeu, isso aconteceu porque o povo de Israel começou a se misturar com mulheres de outros povos. Um exemplo clássico disso é o exemplo de Sansão. A gente lê lá em Juízes 14, verso 3 o seguinte, Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. O que aconteceu com o povo de Israel foi o que aconteceu com Sansão aqui. Mulheres de outros povos agradavam os olhos do povo, e o povo então tomava mulheres para se casarem com mulheres de outros povos, mulheres que eram pagãs, mulheres que eram politeístas, que não acreditavam no Deus de Israel, não tinham o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, né, como seu Senhor. E isso foi a causa de várias vezes, causa de problemas para o povo de Israel, como foi para Sansão aqui. Por isso que o pai dele repreende ele. O que eu aprendo com esse trecho é, a gente tem que fazer a vontade de Deus, e não a vontade da nossa carne. Isso é um ensinamento claro ao longo da Bíblia, né, pessoal? Devemos fazer a vontade de Deus e não a vontade da nossa carne. Aquilo que agrada aos nossos olhos nem sempre é a vontade de Deus para a nossa vida. E mais importa que nós amemos a Deus acima de todas as coisas, façamos a vontade de Deus acima de todas as coisas, do que façamos a vontade da nossa carne, façamos aquilo que agrada à nossa carne, que agrada aos nossos olhos. Galera, uma nota muito importante nesse momento. Não tô criando nenhuma doutrina em relação ao casamento, pelo amor de Deus, gente. Não tô falando que você tem que se casar com uma pessoa específica, não é nada disso. Tô interpretando a palavra, aplicando nas nossas vidas e nem falando de casamento.
Então, não estou criando aqui nenhuma doutrina em relação a casamento, com quem você deve e quem você não deve casar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Importante a gente frisar isso, só para não ser mal interpretado aqui. Um outro ponto muito interessante aqui nesse capítulo é que a gente vê esse servo de Abraão mais de uma vez orando ou adorando a Deus. Versos 26 e 27, está escrito assim, ó. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho até a casa dos irmãos do meu senhor. Olha como o exemplo de Abraão toca a vida desse servo, né? Esse servo, que era o mais antigo ali, o mais velho, né, na casa de Abraão, provavelmente passou muitos anos da sua vida servindo a Abraão, tanto que ele governava sobre todas as coisas ali, né? Então provavelmente era um servo que já estava há muito tempo com Abraão. A palavra não diz isso, né? Mas eu consigo inferir com alguma segurança que isso é verdade. Olha como o exemplo de Abraão toca a vida dessa pessoa. Tanto que essa pessoa, quando chega e se encontra com Rebeca e tem a confirmação ali, ele adora o Senhor, ele exalta a Deus. Porém, é interessante notar que apesar dele fazer isso mais de uma vez, ele diz o seguinte, ó, ele se refere a Deus assim: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Ele não fala assim: Bendito seja o Senhor, o meu Senhor. Bendito seja o Senhor, aquele ao qual eu sirvo. Não. Ele diz: Bendito seja o Senhor, Senhor do meu Senhor. Então, assim, ele havia sido tocado pelo exemplo, pelo testemunho de Abraão, mas ele não havia aceitado ao Deus verdadeiro como seu Senhor. Isso me fala algo muito importante, gente. Muitas vezes a gente vai fazer um trabalho evangelístico, a gente vai orar por uma pessoa, a gente vai dar um bom exemplo, um bom testemunho para a pessoa, a gente vai fazer tudo o que a gente pode fazer. A pessoa vai entender quem é Deus, a pessoa vai entender que Deus é conosco, a pessoa vai entender que tudo o que significa ser cristão, mas ela não vai querer. Ela não vai aceitar Deus como Senhor, Cristo como seu Senhor e Salvador. Ela vai entender, ela vai até simpatizar, talvez ela até ore de vez em quando, mas ela não vai reconhecer que Cristo é o seu Senhor. E eu já vi muita gente se martirizar por isso, falar: eu não acredito, cara, eu oro por essa pessoa, eu jejuo, eu evangelizo, eu faço tudo e essa pessoa, sabe, não se converte. Gente, vejo muita gente sofrer com isso, mas eu vejo aqui ao longo da palavra, né, nesse caso, ao longo da palavra, que algumas pessoas não vão se converter por conta do nosso testemunho, por conta do que a gente fala. Pega o exemplo do jovem rico. Cristo chega para ele e fala: ó, você quer ser perfeito? Vem e me segue. E ele volta triste porque ele tinha muitos bens. Ele não queria vender tudo que ele tinha e dar para os pobres. Então o que eu entendo ao longo da palavra é que não é obrigatório que as pessoas se convertam pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho ou pelo evangelismo que a gente faz. Às vezes você vai passar a vida inteira orando por uma pessoa, essa pessoa não vai se converter, vai vir uma outra pessoa de uma outra denominação e falar assim: ó, Jesus te ama. E essa pessoa vai se converter. A palavra nos ensina isso, né? Alguns plantam, outros semeiam, outros colhem. É isso, essa é a vida. Então o que eu quero dizer aqui é que algumas pessoas não vão se converter, mesmo a gente fazendo tudo certo. Isso não significa que a gente não tem que fazer. Isso não significa que a gente tem que ficar triste porque a pessoa não aceitou Jesus por conta do nosso testemunho. Não. Importa que a gente plante a semente. Importa que a gente faça aquilo que Deus está mandando a gente fazer. E se essa pessoa vai se converter, se vai ser através de nós ou não, isso é uma outra história, isso é um problema para outra hora. Isso é uma questão para Deus resolver. Então eu vejo muita gente triste às vezes porque a pessoa A ou B não se converteu. A gente só tem que fazer o nosso trabalho, Deus faz a parte dele. Uma nota bem rápida aqui, gente. Na descrição do vídeo aqui tem link para o texto do blog, tem link para a nossa comunidade no Telegram, que se você não entrou ainda, entra, que tem acontecido coisas muito legais lá. As novidades vão primeiro para a comunidade do Telegram e é uma maneira da gente ficar bem próximo, tá? Então aqui na descrição do vídeo tem um monte de link interessante para você. No versículo 29 a gente vê que Labão é apresentado, tá escrito assim, ó: E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão,
e Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. Nos versos 30 e 31, a gente vê ali meio que, objetivamente até, que Labão se interessa por aquilo que o servo de Abraão estava trazendo, ele vê ali os presentes e tal e se interessa. Me parece que aqui a gente já começa a ver um pouco do caráter de Abraão que vai ser apresentado para a gente nos capítulos seguintes com a história de Jacó. Então, Labão volta a aparecer na palavra quando Jacó vai para a casa dele e a gente vê o caráter de Labão de maneira mais clara ali, né? Labão enganando Jacó várias vezes. Aqui me parece que a gente já começava a ver um pouquinho do caráter de Labão, que é só curiosidade mesmo, galera. Não tem nenhum grande ensinamento aqui, até porque esses ensinamentos a gente vai pegar nos próximos capítulos. E daí já pro finzinho do capítulo a gente vê o encontro de Isaac e Rebeca, né? Nessa história aí de amor tão bonita. Tá escrito nos versos 63 até o 65 o seguinte: E Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. A gente começa vendo aqui que ele estava orando no campo, né? Que Isaac estava ali orando sozinho no campo. Isso já nos fala sobre a importância da oração nas nossas vidas, né, pessoal? É importante que a gente sempre separe um tempo do nosso dia para orar. É por isso que aqui nesses estudos eu separo um tempinho no final do vídeo para a gente orar. Uma oração simples, uma oração bem direta, mas é importante que a gente separe um tempo do nosso dia para orar todos os dias. Outra coisa que eu vejo aqui é que Abraão conseguiu passar para o filho dele a importância da oração. A gente vê isso não só com Isaac, a gente vê um pouco com Ismael também, né? Mas falando de Isaac aqui, que é o contexto do capítulo, a gente vê que ele estava sozinho orando. Abraão não precisou arrastar ele para a igreja. Abraão não precisou arrastar ele para uma vida de oração. Abraão foi passando para ele a importância disso, pelo menos é o que eu entendo, né? Dado aqui que Isaac estava orando sozinho, ele tinha separado um tempo para orar, entendo que Abraão foi passando isso para ele e conseguiu colocar na cabeça do filho a importância da oração. Então, aprendo aqui sobre como é importante a gente separar um tempo do nosso dia para orar, mas também faço a reflexão de como é que nós estamos passando essa importância de uma devocional com Deus, de ter um tempo do seu dia para o Senhor, para os nossos filhos, para as pessoas mais próximas. Importante que a gente passe isso para nossa família, né? Se você é pai ou mãe ou responsável por uma outra pessoa, importante seguir o exemplo de Abraão aqui, né, galera? Eu não estou falando que Abraão foi perfeito, que ele fez tudo certo, mas nesse caso aqui a gente vê que ele consegue passar para outras pessoas a importância de uma vida com Deus, os impactos de uma vida com Deus na vida dele, na vida das pessoas. Então, que nós façamos essa reflexão, né? Como que nós estamos passando a importância desse devocional, a importância da leitura da palavra, a importância da oração para as pessoas que estão mais próximas de nós. Essa é uma reflexão importante para fazer, mas o capítulo é mais ou menos isso, né, galera? Fala bastante aí sobre a busca de Rebeca, né, e o encontro de Rebeca com Isaac. Vamos separar um tempo aqui para fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Te agradeço pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado por nós. Te agradeço porque o Senhor é bom em todo tempo. Te agradeço porque o Senhor transforma o nosso caráter, o Senhor nos alinha com a tua verdade. Peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que está acompanhando esse estudo conosco, que a cada capítulo o teu Espírito Santo fale mais e mais conosco. Peço que o Senhor abençoe o nosso dia, o dia da pessoa que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, que a tua poderosa mão esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor continue nos capacitando, nos orientando, nos livrando do mal, em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. Já falei, né? Aqui na descrição do vídeo tem um monte de link interessante para você. Entra na nossa comunidade do Telegram, que tem algumas novidades lá que são bem legais. Deus abençoe a sua vida. Paz.